Foco na realização. Vamos lá. Esse é o nosso último capítulo do nosso momento de desenvolvimento pessoal e nós vamos trabalhar então essa temática agora. Acho que já deu para dar uma despertada. Vamos lá. Foco na realização. Vamos pensar em satisfação. Está aí na sua apostila tudo isso, então não fique preocupado em anotar, não. Vamos só refletir sobre isso. Esta é a palavra que deve descrever nosso estado após contemplar o resultado do nosso trabalho. Satisfação. Muitas pessoas às vezes passam batidas, né, por esse momento aí. O exemplo de Jesus é o terceiro parágrafo da sua apostila. O exemplo de Jesus nos toca também nessa questão. Ele desperta a atenção por sua competência, fazendo tudo esplendidamente bem e demonstrando satisfação pela realização da sua missão. Isaías 53, verso 11. Ele vai ver o trabalho das suas mãos e sentir como? Vai sentir prazer, vai sentir satisfeito. A minha missão foi cumprida. A gente precisa fazer com excelência, a gente precisa fazer com ética, a gente precisa buscar aumentar as forças através do desenvolvimento, considerar profundamente o outro, mas a gente tem que ter satisfação em contemplar os frutos do trabalho. Eu sinto muita satisfação quando eu contemplo pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que hoje estão estabelecidas como líderes. Eu tenho imensa satisfação de ter aconselhado e apadrinhado casais que hoje estão bem. Eu sinto satisfação dos frutos do meu trabalho. Vou contar só para vocês, se vocês ficarem falando por aí, eu nego até morrer, viu? Quando essa apostila chegou lá, eu fiquei namorando essa apostila. Aí eu olhava um errinho de português assim, sofrendo, passou batido esse errinho aqui. Mas eu fiquei assim olhando, acariciando, porque é um fruto do trabalho. É um fruto do meu trabalho. E agradecido, porque teve gente que correu para que isso aqui acontecesse. Pensa no homem que deve ter sofrido comigo, é o Samuel, porque foi: Samuel, você vai fazer para mim na sua gráfica, esse material assim, eu quero assim. Não, beleza, eu faço. E ele falava assim: manda o material, mas eu estava namorando ainda, digitando ainda, mudando isso aqui ainda. Com 15 dias eu falei com ele: tá aí, pode fazer. Isso é para matar, né, dono de gráfica, né, para matar o designer, né? Mas a gente tem que aprender a ter essa satisfação, esse namoro, esse envolvimento com aquilo que a gente faz. É fator de liderança também. Isso pode se dever, tá esquecendo, não tiram tempo para desfrutar. Muitas pessoas não tiram tempo para desfrutar. Isso pode se dever ao fato de que nós vemos o trabalho como algo que tem que ser o quê? Eliminado e não desfrutado. Nosso foco é terminar. Nosso foco não é desfrutar. Alguns anos atrás, quando eu tinha um evento muito grande desse para fazer, talvez a Ruth me entenda bem, porque eu fui secretário muitos anos, eu sei o que eu tenho colocado aí nas costas dela. Quando acabava o evento, eu falava assim: glória a Deus, acabou o evento. Depois a gente vai amadurecendo e a gente fala assim: que gostoso é estar no evento. Por isso eu mandei para vocês aquele vídeo falando assim: olha, desfruta lá do evento, não fica focado nas coisas assim que estressam a gente, não. Fica focado naquilo que é bom, porque passa. E a gente fica vivendo esse processo danoso de ficar se livrando das coisas ao invés de desfrutar das coisas. A gente fica na expectativa que o filho cresça logo. A gente fica na expectativa de que as coisas passem logo. A gente tem uma visão negativa de trabalho e não desfruta dele. Se você encontrar com uma pessoa segunda-feira cedo e falar assim: vai trabalhar, ela vai dizer assim: é o jeito, não tem outro recurso. A gente não desfruta das bênçãos. A gente se esquece que do trabalho vem a nossa realização, o nosso sustento. A gente precisa aprender a desfrutar dos nossos momentos. Eu fico imaginando um garoto que quer crescer logo, e ele fala com a mãe, diz assim: mãe, eu quero crescer logo, eu quero crescer depressa. Por quê, meu filho?
Porque aí vai parar com esse negócio de todo mundo mandar em mim, todo mundo manda em mim, todo mundo me diz o que fazer. Eu quero crescer logo e ficar livre disso. Meu filho não é bem assim, não mãe, esse negócio não presta, todo mundo manda em mim. E aí ele vai dormir naquela noite contrariado, porque queria crescer logo e ele sonha. Ele sonha que cresceu rápido e ele entrou para o exército. Encontrou o sargento Durão. E ordem. E aí ele passou pelo exército e arrumou um emprego no comércio. E aí a primeira coisa que ele aprendeu é que o cliente sempre tem razão. E o patrão está lá para não deixar ele esquecer disso. Não estava muito contente com aquilo, precisa estudar, foi para a faculdade. E aí os professores de faculdade não perdoam. Tem que fazer, tem que ler, tem que trazer, o prazo. Todo mundo manda, ele não tem como ficar pior. Aconteceu uma fatalidade na vida dele, ele casou. E aí a coisa ficou tensa. Nasceram os filhos cheios de vontade, de imposições. E de repente ele acordou assustado, olhou para ele criança e falou assim: graças a Deus. Porque criança pelo menos pode fazer pirraça. Queridos, a gente precisa aprender a desfrutar dos momentos que nós temos e parar de esperar as coisas que ainda virão. A gente pode até desfrutar antecipadamente aqui os frutos do trabalho, mas ele é bênção. Então, enquanto você está no clube, desfrute do presente que é estar dirigindo o seu clube, de estar aconselhando a sua unidade, de estar instruindo os seus pequenos. Porque isso é o que verdadeiramente conta. A realização é fator essencial de liderança. Se eu não me realizo fazendo o que eu faço, alguma coisa está errada no processo. A gente precisa disso. Onde que está o erro? Na mentalidade de que trabalho é maldição. Isso foi sendo colocado ali na nossa mente. Trabalho é maldição. Olha aí o negócio aí, ó. No céu ninguém vai trabalhar. No céu está escrito isso na Bíblia. Aliás, esse negócio de não estar escrito na Bíblia, outro dia eu assisti um vídeo daquela música e o rapaz estava pregando sobre o Danal. O Danal era determinado, o Danal não soltava o carro. Você sabe qual música que é? E aí ele falou no sermão dele assim: eu não sei onde está escrito, mas tá. Por aí, né? A gente precisa ter profundidade de conhecimento bíblico até para isso. Veja só, a nossa inaptidão e falta de conhecimento acaba por intensificar o sentimento de insatisfação. Ou seja, se eu não desenvolvo, olha o capítulo 3, desenvolvimento. Se eu não persigo desenvolvimento, aí eu faço as coisas com muito sofrimento. Quando eu faço as coisas com muito sofrimento, essas coisas começam a aparecer para mim que são imposições, peso, é chato. Se eu não faço as coisas com o foco de excelência e o foco de ética, e nem estou desenvolvido e nem capacitado, e não tenho aquela intimidade, aquele processo de fazer para oferecer para pessoas que eu amo, o trabalho fica chato mesmo. E a gente precisa consertar essas coisas. A minha realização é plena quando eu faço com excelência, com ética, buscando desenvolvimento constante e orientando isso para as pessoas. Aí o meu grau de satisfação aumenta. Nós precisamos desfrutar da vida através de uma visão ampla do que seja isso. O maior exemplo de todos, ele desperta atenção por sua competência, fazendo tudo esplendidamente. Vamos ler Marcos, capítulo 7, verso 37. Quem está com a Bíblia na mão, localize e leia para nós aí. Marcos 7, verso 37, o que diz lá? Olha só. As pessoas estavam maravilhadas de Jesus, porque tudo quanto ele fazia o quê? Esplendidamente bem. Agora no resultado disso aí do próprio Jesus, Isaías 53, 11. Procure aí, quem achar, leia pra gente, Isaías 53, 11. Leiam bem alto aí. E o trabalho dele era fácil, foi isso que está escrito aí na Bíblia. Mas ainda
assim: Jesus olhou para o que tinha feito e ficou satisfeito. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, o exemplo maior. E a gente precisa parar de cavar, das cisternas rotas. Em muitas situações não temos o conhecimento nem a aptidão necessária para fazer o trabalho de forma a extrair de satisfação. Esse que é o problema. Você quer ficar insatisfeito? Você já deve ter feito isso, né? Tentar bater prego com pedra. Já fez isso? Usar grampo para 1001 coisas, menos aquela para que o grampo foi criado. Já fez isso também? A gente fica insatisfeito porque a gente não está nem capacitado, não tem recurso, não tem habilidade. Eu sou curioso e às vezes eu falo assim: não vou pagar ninguém para fazer isso não, eu vou fazer. E eu faço. Mas se tivesse pago era tão melhor. Se eu continuar fazendo, continuar insistindo, continuar me aprimorando, continuar pesquisando, o que vai acontecer? Fatalmente eu vou fazer melhor e vou começar a ter mais satisfação. Na realidade, para que nós possamos ter satisfação, não é abandonar as coisas que nós não sabemos fazer, mas procurar fazer, aprender com mais recurso, com mais eficácia, com mais eficiência. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Nós dedicamos horas preciosas, presta atenção nisso, recursos, nossa mente e coração em atividades que não são edificantes, não nos fazem bem e nem mesmo promovem algo de bom para as pessoas. Oxalá tivesse entre nós aqueles que pudessem dizer assim: eu não perco meu tempo nem um minuto com nada que não seja edificante. A gente precisa caminhar nesse sentido. O problema não é um momento ou outro que escapa. O problema é quando a vida da pessoa está pautada para um tipo de relação com o trabalho, com missão, isso nem é missão, despropósito, onde ela gasta os seus recursos, o seu ser em atividades, em projetos que não edificam, que não contribuem. Aí é impossível ter satisfação. Encontre uma pessoa intensamente insatisfeita com o que ela faz e você vai encontrar uma pessoa que não está fazendo o que gosta, que não está capacitada para fazer o que faz, que não tem motivos nobres para estar fazendo o que faz e que está simplesmente por imposição sendo forçada a fazer aquilo. Diga-se os escravos, né? E olha que Paulo fala que nós somos escravos do pecado. Bom, mas fazemos essas coisas para ter recursos, não é verdade? Você conhece gente que está trabalhando alguma coisa que não gosta, mas que não abre mão daquilo porque precisa do dinheiro? Às vezes fazemos. Nós fazemos para ter recursos que nos permitam buscar diversão, alegria, preenchimento, satisfação em muitos outros lugares, já que não encontramos no trabalho. Esse é um elo fraquíssimo no fator de conseguir estar satisfeito, porque nós fazemos o que não gostamos, mas perpetuamos esse fazer para conseguir pagar por outros prazeres que muitas vezes também não são legítimos, porque não estamos encontrando satisfação onde deveríamos encontrar, porque não estamos focados naquilo que é prioritário, porque não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que Deus disse que deveria ocupar o primeiro lugar. E é desafio para a sua liderança colocar essas coisas em ordem para obter satisfação de forma plena. Bom, a verdadeira alegria está então nesse ponto. Nem todas as pessoas estão vivendo no extremo da insatisfação, a gente sabe disso. Se você fizer uma pesquisa por aí, você vai encontrar muita gente na média: não, estou feliz, estou bem. Ou então a gente usa aquela expressão assim: está dando para levar o dele para viver. Mas também não se encontra no extremo oposto, que é a verdadeira alegria. Está na cadeira do meio, né, pastor? Está na mornidão. Então veja só, nós podemos estar sendo incompetentes. Reticências. Nós podemos estar sendo incompetentes. Realização verdadeira toca pessoas competentes. O que eu posso fazer? Vamos lá pensar.
Nós somos impedidos de desfrutar quando vivemos no estágio de incompetência. Para pensar se você está sendo extremamente competente naquilo que você está fazendo, nos aspectos missionários, nas suas funções eclesiásticas. Você está sendo extremamente competente na direção do seu clube, na produção do seu material, na montagem do seu programa, do seu relacionamento. Quando vivemos no estágio de competência, não quer dizer necessariamente que não realizamos. O fato é que nós realizamos de que maneira? De forma penosa. Fazemos as coisas com sofrimento, gastando mais, e tão focados em terminar, nos livrar do trabalho, que nem sequer nós tocamos nos aspectos da realização. Concluir o trabalho e contemplar a missão cumprida e seus frutos. Marcos 7, Isaías 53. Bom, vamos lá. Quando somos incompetentes, nós somos inflexíveis em nossas ideias e posturas. Então analisa aí, tá? Não olha para ninguém agora, que esse momento é perigoso. Olha para cá. Opa, cadê? Assim, adotamos ideias fixas, olha lá. A dupla identidade é o que nós usamos na questão da incompetência. Uma para enganar os outros e a nós mesmos, dizendo que estamos bem, exibindo algumas qualidades e ações positivas numa espécie de ética da personalidade. A gente demonstra concordar, mesmo que não concorde. Parece ser feliz, mesmo que não esteja. Se você andar por aí lamentando a sua vida o tempo todo, as pessoas vão acabar falando que você... Aí o que você faz? Sorri, tudo bem. Se você sair por aí e perguntar, e aí, como é que tá? A pessoa normalmente responde assim, tudo bem, estou tranquilo. Já pensou se você perguntasse para todo mundo e falasse, e aí, como é que você está? Cara, não está bem não. Deixa eu te contar aqui a minha vida. Não é para isso que eu te perguntei, era só para... Aí a gente vive essa dupla identidade. Enquanto isso, por trás da máscara, a outra identidade resmunga, sente raiva e frustração. Veja só, o disfarce da ação superficial. No exercício da incompetência, usamos vários recursos que nos dão a sensação de estar produzindo, mas que na realidade não servem para nada. Então, olha só, métodos, arrumação, redecoração, agitação, mais formulário, troca de informação. São coisas que até não podem ser consideradas boas, mas a gente não está realizando nada, porque nós somos incompetentes para fazer aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. E aí, em vez da gente buscar excelência, capacitação, aumento de força, em vez da gente ter um conhecimento ético, buscar uma verdade revelada, interiorizar essa palavra, viver a intimidade com Cristo, ser guiados por Ele, habitados pelo Espírito Santo, em vez de buscarmos relacionamentos ricos, a gente vai pelo caminho mais fácil, que é colocar uma máscara de falsa satisfação, e aí nós não nos sentimos realizados. Somos incompetentes, estamos produzindo alguma coisa, mas não estamos produzindo de forma ideal. Essas coisas produzidas não geram satisfação para nós, não tocam as necessidades dos outros. Em outras palavras, trocando bem aí pela linguagem coloquial, bem popular, nós estamos fazendo um ministério meia boca. Ministério meia boca, realização zero. Aí quando chega lá naquela comissão de nomeações, a gente vem com aquele papo assim, para mim já deu, deixa a outra agora, preciso descansar. Quem se realiza enquanto faz não quer descansar. Quem se realiza enquanto faz só quer se fazer o quê? Recarregar. Aí férias não é para ficar longe do trabalho, férias é para sustentar as forças e voltar para trabalhar melhor. Isso é resultado de satisfação e realização do trabalho. A gente fica com vontade de fazer de novo aquilo que é bem feito, aquilo que é feito com carinho. Por isso a realização é importante no aspecto da liderança. Quando a gente faz igual Marta, né? Marta estava agitada com muitas coisas. E o que Maria fez? Escolheu aquilo que era verdadeiramente importante. Marta fez muitas coisas boas, elogiáveis. As pessoas ficaram alimentadas, bem hospedadas, confortáveis. Mas Maria fez aquilo que era prioridade. Encontrou realização. Então nós precisamos assimilar atitudes de competência. Quem é competente
trabalha com gratificação adiada. A pessoa incompetente, normalmente, ela quer agora. Ela quer resultado agora. Ela não está pensando futuramente, ela não está pensando em frutos do trabalho, ela não está pensando a longo prazo. A pessoa competente, ela sabe dizer não para as recompensas imediatas para esperar o melhor que vem depois. A pessoa competente sabe que exige tempo, que os seus trabalhos, que a sua dedicação vão frutificar lá na frente. A pessoa competente, ela usa estudo e planejamento, ela conhece o trabalho que ela vai fazer, ela sabe o que vai demandar, ela sabe dos empecilhos que podem acontecer, ela está tomando tempo para visualizar antecipadamente as coisas que ela está fazendo. A pessoa competente é resiliente, ela sofre o golpe, mas ela volta para a mesma forma, ela enfrenta a oposição, ela se magoa, mas ela se coloca de pé, e ela persiste, ela persevera. Isso é caso de pessoa competente. Assim a gente constrói satisfação. E os relacionamentos ricos são atributos de pessoas competentes, porque elas são competentes, inclusive, no ato de se relacionar. Quando se considera a questão de fazer esplendidamente bem, leiam comigo, e a grata atitude de contemplar e desfrutar o que se faz do fruto das nossas ações trazem, ultrapassando o simples fazer para empreender. Ou, em outras palavras, decidir realizar. Eu vou mostrar para vocês uma imagem forte, tá bom? Posso mostrar? Tira. 115 quilos bem pesados. O ano está lá na camisa, ó. Vocês estão vendo o meu não pescoço? Ali está descendo 2 queixos, mas eu tinha 3, né? É porque a posição favoreceu. E eu falei assim, eu quero emagrecer. E aí eu ia para o rodízio de pizza. O William estava aqui de manhã, Davi talvez lembre dessa época. Lá pelo 26º, 27º pedaço de pizza, num rodízio só, eu falava assim, puxa vida, como eu quero emagrecer. Meu recorde foram 32 pedaços de pizza. Faz as contas aí, quantas pizzas dá 32 pedaços de pizza. Aí eu falei com Simone assim, Simone, quem casa com gordo fica gordo. E às vezes a gente ia ver um filme, e eu gostava de ver filme tomando sorvete. E aí é claro que aquele pote de 2 litros era um para mim, um para ela. O sorvete acabava antes do filme. E eu falava assim, quando eu olhava para aquele pote de sorvete vazio, que a gente fica rapando assim, na esperança de sair mais alguma coisa, e eu falava assim, eu quero demais emagrecer. Saía para trabalhar, trabalhava na escola na época, tomava um café da manhã reforçado com os meus 4 pãozinhos franceses com bastante manteiga e um pouco de vitamina de abacate, e saía para a escola assim, eu vou emagrecer porque eu quero emagrecer. E aí eu fazia o lanche da escola, né, porque era aquele salgado gostoso, suco. Tinha lanche de manhã tinha 2 recreios, olha que maravilha. Eu fazia lanche 2 vezes. Chegava em casa para almoçar e que bom era comer meus 2 ou 3 pratos e dizer assim, como eu quero emagrecer. E aí, para que esse negócio de abrir um pacote de biscoito e comer um biscoitinho se eu posso comer todos os 12 que estão lá dentro? Eu queria emagrecer. Eu queria emagrecer? Claro que eu queria, gente. Queria de verdade. Eu queria emagrecer sim. E olha só o que me faltou. Exercer vontade. Vontade eu tinha, mas eu não exercia a minha vontade. Vontade? Vocês acham que quem está com 115 quilos não consegue amarrar o cadastro e fica cansado quando sobe 13 graus não quer emagrecer? Quer. Você acha que eu não tinha vontade? Vocês acham que quando o meu botão pulava assim eu não tinha vontade de emagrecer? Eu tinha vontade de emagrecer, eu não estava exercendo a minha vontade. E esse é o ponto-chave do processo de realização. Veja só, agir com alegria, segurança, determinação, prazer e fé, entendendo que os resultados estão sendo atingidos durante o processo e se vão confirmar no final, se confirmarão lá. Exercer vontade, fazer valer a vontade.
Isso está escrito aí na sua apostila, eu quero que você localize bem aí, está na página 39. Olha só, terceiro parágrafo, você termina o segundo parágrafo com essas duas palavras, decidir realizar. Tudo isso começa na mente, por isso desde o início aplicamos a ideia de que todo o processo é cíclico. Voltamos constantemente aos pensamentos sobre excelência, ética, desenvolvimento e relacionamentos. Estes pontos ajudam a obter a mentalidade correta para o resultado satisfatório da realização. O processo está aí no quinto parágrafo, bem perto do caramujo aí, ó. Então concluímos que o processo de realizar é volitivo. Decidimos por fazer. Sabemos que a vontade do homem só habilitará a realizar boas coisas quando unida e submissa à vontade de Deus, como exemplificado por Jesus no capítulo 6, versículo 38 de João. É por isso mesmo que, orientada pelos princípios de excelência, ética, constante desenvolvimento em comunhão e relacionamentos ricos. Tudo isso se resume em um ponto, onde o correto entendimento é crucial. Não basta ter vontade, é preciso exercer vontade. Se alguém tem desejo de emagrecer, eu acredito. Se alguém está exercendo a vontade, eu preciso ver. Exercer vontade. Fazer por onde. De vez em quando os quilos voltam, e eu exerço minha vontade de novo, luto com eles. É luta de todo dia. Outros vão lutar com outros aspectos. Tem aqueles infelizes que comem de tudo e não engordam. E aí o que a gente faz? A gente sabe que eles têm outras lutas. Eles precisam exercer vontade. Se você quer ser um bom líder, precisa exercer vontade. Quer realizar? Exerça vontade. Quer estar satisfeito? Exerça vontade. Isso é primordial. E comece de novo. Estabelecer um novo modo de pensar. Especialmente o que é fundamental. E mudar de forma radical. Parar de comer 32 pedaços de pizza. O processo da nossa ação. Só assim teremos melhorias drásticas no nosso desempenho. Se você faz sempre do mesmo jeito, vai obter sempre o mesmo resultado. A gente sabe disso. Então a realização precisa mudar de forma radical. A base de sustentação das nossas ações deve mudar. Apoiada no que mesmo? Verdade o quê? Que é Cristo. E essa verdade é revelada. E aí nós precisamos mudar o processo, que é o conjunto de práticas que utilizam e agem sobre os recursos, os materiais e os humanos. Se você acha que eu às vezes sou duro, Jesus fala de forma muito mais dura. E Paulo escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 3. Tem gente ruim. O que você tem que fazer? Foge dessas pessoas. Tem gente equivocada. Tente trabalhar ajudando essas pessoas. Mas essas pessoas não balizam o seu trabalho. Se os recursos estão impróprios, mude os recursos. Se as pessoas estão impróprias, trabalhe para que as pessoas sejam transformadas. E se elas se recusam a ser transformadas, Jesus falou para você sacudir o pó das suas sandálias. É duro, mas é verdade. O valor atingido será proporcional à qualidade do processo, à forma como nós fazemos. Então veja só, aquilo que você está conseguindo no seu clube, lamento dizer para você, é resultado puro daquilo que você está fazendo no seu clube. E às vezes a gente não se sente realizado com o que está obtendo lá. Então, por favor, busque excelência, faça com ética, se desenvolva constantemente, se relacione apropriadamente com as pessoas, para que você possa sentir o prazer da realização de fazer o trabalho da forma como Deus quer que você faça. Excelência não é o que você faz, excelência é o que você é. E resultados excelentes são os resultados que nos dão satisfação. Se fizermos isso com a motivação, com a orientação, com a mentalidade, que é mais importante, voltada para a excelência, nós teremos melhorias drásticas tanto no trabalho quanto em seus resultados.
Fórmula simples. A gente só precisa exercer. Muito bem. Trabalho divertido? Agora a gente pensa antes de responder, né? Então vamos lá, olha. A diversão não é o antagonista da responsabilidade. Muita gente que pensa. Tem um ditado que diz assim: primeiro obrigação, depois. Nosso trabalho não precisa ser um antagonista da alegria, e nem as nossas responsabilidades precisam antagonizar a nossa diversão. Olha lá. O tempero que lhes dá um sabor doce, a vitamina que traz vigor a todos esses elementos, é diversão. Você ama o que faz porque ama primeiramente quem lhe ordenou fazer. Isso é fantástico, gente. Se você ama verdadeiramente quem te ordenou fazer, você encontra alegria e realização no que você está fazendo. Você entende agora porque o primeiro procedimento profissional é a prática de disciplinas espirituais? Porque elas te dão o escopo total do amor de Jesus por você. Aí você não é mais alguém que está fazendo um trabalho. Você é alguém que se realiza com a missão que você recebeu de quem te ama, de quem te amou primeiro, de quem te atraiu com benignidade. Esse é o aspecto. O plano de Deus para nós, confiar na condução do Supremo Criador. E diante dos acontecimentos, a pergunta correta é: como isso vai contribuir para o plano de Deus? Não é o que eu vou ganhar com isso, é como isso vai contribuir. Bom, a leveza que a gente vai encontrar, né? Quando a gente encontra uma resposta imediata ou não, nós ficamos em um estado de leveza. Nós sabemos ou não sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós conhecemos essa realidade. Nós precisamos entender isso. Então veja só. Quando a gente conhece a realidade de um mundo injusto, e nós conhecemos, tragédias acontecem com gente boa e com gente ruim. O mundo é injusto. Crianças são ceifadas. Quem estava fazendo o correto paga o preço por quem não estava. A morte chega a todos indistintamente. E às vezes as pessoas estão sendo mortas no melhor momento da sua contribuição, inclusive sendo mortas por fazer o que era correto. As doenças vêm distintamente, nosso mundo é injusto. Conhecemos a realidade de um mundo injusto, isso não nos deixa estarrecidos. E conhecemos a realidade das promessas, do Deus das promessas, o que nos dá extrema confiança na recompensa. Então eu fico leve, tendo resultados imediatos ou não. A minha satisfação no trabalho de Deus não é necessariamente daquilo que eu realizo, mas ela advém daquele que me manda realizar, daquele pelo qual eu realizo. Então, assim, me permitam, você está no clube de desbravadores pelos desbravadores? Também, mas primeiramente é por quem? Você está no clube dos aventureiros pelos aventureiros? Também. Nós nos relacionamos com eles e amamos esses pequenos. Mas tem que ser primeiramente por Deus. Você está no clube por realização pessoal? Não tem problema que seja, desde que seja primeiro por Deus. Você é um membro da igreja porque espera receber qualquer tipo de benefício? Que seja, recebemos, desde que isso não oblitere a sua visão de que você está na igreja, principalmente porque quer ter contato com Deus. Primeiramente Deus. Sem isso a gente trabalha ótimos conceitos de liderança, mas não somos líderes cristãos. Então a realização tem que partir de Deus. Essa leveza nós vamos sentir quando nos relacionamos com eles. E as oportunidades virão. Você tem aproveitado bem as oportunidades? Eu falei para vocês hoje que pertinho de vocês aí tem muitas, né? Você tem aproveitado? Muita gente não aproveita. Mas a pergunta crucial para quem está vivenciando o ciclo da realização é aquela ali, ó.
você tem investido tempo e talentos para criar mais oportunidades? Você tem investido tempo e talento para criar mais oportunidades? Considera a inutilidade. Leia comigo. Cristo foi muito duro com a questão desse tipo de mentalidade de oferecer apenas a parte de nosso esforço. A inutilidade do servo está ligada ao entendimento de que a realização pode ser encontrada no cumprimento da meta estabelecida, com aquela visão de terminar a tarefa ou ficar livre do trabalho. Fiz tudo o que devia fazer, inútil. Não tem realização em fazer só o que tem que fazer. Excelência, lembra? Competência extremada, entrega total, foco na ética, no amor relacional. As pessoas querem mais do que aquilo que se espera. E aí está estabelecido o ciclo da realização. Competência, focar em recompensas futuras. Está lá, ó. Saber as consequências, ser resiliente, se relacionar de forma rica e produtiva. Essa competência se encaixa lá naquele ciclo geral do conhecimento, está vendo? Gente competente é gente que procura saber. Inovação, desconstruir, repensar o fundamental, reestruturar o processo, exercer vontade. Está ali a comemoração, desfruta, enquanto faz e do que faz, porque Deus te deu essa possibilidade. Ele fez assim, Ele quer que você faça. Seja leve, porque você confia em Deus. Fique tranquilo, leveza, constante expressão de confiança na direção da vontade de Deus. E olha o fundamento ali do ciclo, a oportunidade, o hábito de buscar, de dizer eu quero, de fazer mais do que se espera. Esse é ciclo de realização. Agora tem um perigo, né? Se você buscar vivenciar o ciclo da realização, tome cuidado com o orgulho, para que você não diga assim, eu estou realizando. Paulo orienta a fazer tudo para a glória de Deus. E é muito importante que você saiba, que você aplique essa verdade o tempo todo. O grande realizador é Deus. Que Ele seja louvado. Que a honra e glória seja dada a Ele. E que os frutos do seu trabalho sejam dedicados a Ele. E assim a gente cresce. E aí tem um final fantástico, né? E para frisar isso bem, lembre-se de que o objetivo de Deus com todos os ciclos do desenvolvimento é fazer você assumir um lugar especial. Rose é uma garotinha comum, como centenas, milhares de outras garotinhas de 7 anos de idade que existem por aí. Encantadora, aquela voz de bonequinha. E é uma filha adorada. Ela é obediente, ela é amorosa. Nos seus 7 aninhos ela sabe tratar as pessoas com um brilho nos olhos que deixa todo mundo encantado. E ela é o resultado de um amor intenso vivido pelos seus pais, um casal sólido. E Rose recebeu dos pais a herança do amor. Então ela é extremamente amada. E Rose, como toda criança, tem seus desejos. E os pais ficaram bem, felizes em saber que ela expressa seus desejos de forma aberta, franca. E no dia 25 de janeiro daquele ano, depois de ter passado um mês do Natal, Rose disse assim: quero ganhar uma bicicleta no Natal, no próximo Natal. Tá bom, filha, você é uma menina tão boa, você merece. E Rose afirmou: quero ganhar a minha bicicleta no próximo Natal. Bicicleta de menininha, rosa, com os lacinhos, com aqueles fitilhos coloridos. Eu quero a minha bicicleta com aquele rosa purpurina. Tá bom, filha, você merece. E veio fevereiro e Rose não falou da bicicleta.
E fevereiro passou e veio março, e Rose se encantou com brinquedos, com massas, com bonecas. Rose falava dos passeios, dos sonhos, dos brinquedos das colegas. Rose não falava mais de bicicleta. E veio abril e os pais contentes com a filha estudiosa, boas notas, desempenho. Que coisa gostosa ver uma criança de 7 para 8 anos crescendo. E Rose não falava da bicicleta. E veio o meio do ano, e vieram as férias de julho, e tantas coisas ocupavam o pensamento dela. E a massinha de moldar a boneca que fala, o nenenzinho que faz xixi. A bicicleta estava esquecida, não se falava mais da bicicleta. Vieram os meados de agosto, vieram as provas de setembro, e coisa boa, chegou o mês das crianças e Rose ganhou, e ficou tão feliz com os brinquedinhos que ganhou. A bicicleta não era mais mencionada, os pais se esqueceram da bicicleta, Rose nunca mais falou. E veio a boneca da moda rica, que falava, que se mexia, e os pais, naquele gesto extremado de mostrar que amam tanto a filha, tão merecedora daquilo que eles poderiam dar, se esforçaram, e a famosa boneca chegou em casa sigilosamente, escondida, esperando a noite do Natal. E veio dezembro, bicicleta? Que bicicleta nada, até o fatídico dia 24, no final do dia, quando ela chega de pijaminha e diz assim: estou tão, mas tão entusiasmada. Com o que, minha filha? Com a bicicleta que chega amanhã. Que coisa terrível para um pai apaixonado não conseguir suprir o desejo daquela que ele tanto ama. E vai a menina dormir, e pai e mãe se olham desesperados. E agora? E a frustração daquela que é o alvo do nosso amor. E o pai tem a ideia, e a mãe apoia, e vão os dois para a garagem, e puxa dali, tira dali, arame de cá, borracha de lá, massa para modelar. Vou fazer uma bicicletinha. E aí a gente coloca, vale bicicleta. E aí a gente fala com ela que a bicicletinha vai ser trocada pela bicicleta que ela quiser. Mas hoje nós não temos mais como comprar. E passa pai, passa mãe, horas e horas na madrugada, fazendo a tão famosa bicicletinha de arame com massinha de modelar. E vai tinta, e se inventa o que se pode, e a bicicleta, com os seus pneuzinhos de canudinho de refrigerante, fica pronta. E vem agora o momento crucial. Debaixo da árvore de Natal, a caixa com a boneca, outros presentes, e a bicicletinha com um bilhetinho: vale uma bicicleta. Vem a menina no seu pijama, correndo esfuziante, e nos olhos a gente percebe que alguma coisa se apagou. E os pais: filha, perdoa o papai, perdoa a mamãe, a gente queria muito, mas essa bicicletinha vale qualquer outra que você quiser. E a menina olhava para a bicicletinha, ficava nas mãos com os olhos cheios de lágrimas. E aí o pai: filha, amanhã a gente troca. E ela olhou para ele e disse assim: deixa eu entender, vocês estão dizendo que eu posso trocar essa bicicleta aqui por qualquer outra que eu quiser? É isso, filha. E a Rose olha para a bicicletinha e diz assim: eu jamais vou trocar essa bicicletinha linda que vocês fizeram para mim por qualquer outra. Naquele momento, aqueles pais saberiam que moveriam muitos por aquela menina. Isso é realização. A gente precisa disso. A gente precisa sentir o gosto do amor naquilo que nós fazemos. Essa passagem fantástica da Bíblia. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos de vê-lo como Ele é. Esse é um fantástico final. Eu quero me sentir realizado nesse sentido. Você quer também? Você quer chegar a isso? Não é fantástico? Foco na excelência, foco na ética, foco no desenvolvimento, foco no relacionamento, foco na realização. 5 elementos exemplares para o crescimento e plenitude de vida. Se você ler o seu material, você viu que nós temos uma proposta ousada. Eu gosto de dizer que ela é ousada, não porque ela é nova. Não é nova. Deus tem esse plano estabelecido desde sempre. Ela é ousada porque nós estamos nos propondo a realizar essa transformação de visão dos nossos ministérios aqui na Mineira Central, partindo unicamente do recurso que somos nós. Nós não temos nada, mas Deus disse que nós poderíamos. E eu quero convidar você a exercer a vontade de ter um ministério riquíssimo no seu clube, para que esta associação seja reconhecida, não como a melhor, nós não estamos buscando isso, mas a mais calorosa, a mais divertida, a mais acolhedora de todas. Todas. Não para que a gente possa se exaltar, dizer, somos melhores, mas que outros possam olhar e dizer assim, puxa vida, nós queremos essa visão também. E para que a gente possa dizer assim, olha, é de graça, porque Deus ofereceu ampla e ricamente a todos nós os frutos da graça. Que nós cresçamos nesse sentido, que nós possamos absorver, guardar essa visão. É um pedido para vocês. Quem sou eu para ordenar alguma coisa? Mas eu peço, procurem se desenvolver e nós faremos maravilhas em nome de Jesus. Procurem fazer com excelência e nós vamos tocar profundamente o coração das pessoas. Procure fazer com ética e você vai se tornar único no seu procedimento. Mas acima de tudo, faça isso com profundo amor por Deus e você vai sentir o gosto abençoado da verdadeira realização de Cristo Jesus. Que não se manifestou ainda aquilo que você pode ser, mas Deus está ansioso para fazer despertar em você o líder que Ele sonha para conduzir meninos e meninas a Cristo Jesus. Que Ele te abençoe e que nós tenhamos um famoso, gostoso, absorvente ciclo de desenvolvimento nas nossas vidas. Amém. Muito obrigado por terem me ouvido. Muito obrigado por deixar eu compartilhar com vocês esses momentos.